Vamos chamar agora a nossa apresentadora Carol, que tem uma super dica para você aí de casa. Você sabia que para você ter um CNPJ próspero é preciso do seu CPF saudável? É isso mesmo, a nossa apresentadora Carol Nardi bate um papo descontraído com a terapeuta Raquel Rodrigues, falando sobre a importância da saúde emocional para o empreendedor. Carol, é com você. Oi, gente bonita. Seja muito bem-vindo ao programa Erguite. Rodrigo, beijo, querido. Obrigada. Olha só, você concorda comigo que atrás de todo CNPJ existe um CPF? E muitas vezes quem é CPF, aliás, quem é CNPJ, esquece que o CPF precisa estar em dia. E quando eu digo em dia, não é em números, gente, é em emoções. Muitas vezes a sua vida emocional não está em dia. E o que acontece? Acaba afetando o PJ. O CPF atrapalha o CNPJ por não estar com a vida emocional em dia. E para nos ajudar a equilibrar e dar dicas, lógico, né, gente? A gente sempre chama a fera. Raquel Rodrigues, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Você precisa conhecer um método chamado TRG. Gente, todo mundo que trabalha com CNPJ, ou seja, empreendedor, precisa de uma análise, de um cuidado de dentro para fora. Porque muitas vezes o teu negócio não está dando certo porque existe um fiozinho desencapado aí dentro de você, nas suas emoções. Conta para nós, TRG, o que é? A TRG, que é a Terapia de Reprocessamento Generativo, é uma terapia inovadora que consiste em trabalhar na raiz do problema para que a gente elimine os sintomas. Uma pessoa não nasce com depressão, com ansiedade, tem um início. Qual é o início disso? Então, nós temos alguns métodos. Nós trabalhamos com a TRG, tem um método cronológico que começa do início da sua idade até a idade atual. A gente vem passando, trabalhando nos primeiros 10 anos, e vai passando por todas as idades para pegar todos os focos em que a pessoa ficou travada, o que aconteceu, quais foram os traumas, nós passamos por ali. Depois eu trabalho o método temático, que é os temas da vida da pessoa, baseado na história dela, mas um exemplo como rejeição, abandono, insegurança, traições, abuso, tudo que ela passou. Isso afeta a vida do empreendedor? Muito, bastante. Afeta porque a gente se fala que hoje é o reflexo de ontem, né? Sim. Então, se ontem eu passei por alguma dor e eu for seguir adiante, eu não consigo seguir adiante se eu tenho algo pendente lá atrás, né? E se porventura existe também um trauma causado na barriga da mãe, não é relativo, é do parto em diante. Acontece, Carol. Vou contar pra você que eu tive um caso sobre isso. Eu atendi um rapaz que ele era muito agressivo, era de diversas formas. Ele me procurou e quando nós começamos a trabalhar, ele falou: eu tive uma infância boa, uma vida boa, só que aí ele se recordou, ele começou a chorar e ele ouviu a voz do pai dizendo pra mãe: tira essa criança dentro do ventre. E ele sentiu aquilo como rejeição. Porque a audição é a primeira que nasce, não é? E a última que morre. Nossa, gente, que forte. E é lógico que e como que descobre, né? Porque é muito longa, uma data muito longa, né? A pessoa não tem como lembrar o que ouviu na barriga da mãe. Como descobre? Então, no método TRG, a gente usa o reprocessamento generativo. Então, a gente reprocessa as dores. Então, quando você começa ali trabalhando os primeiros 10 anos de vida da pessoa... Tem alguma coisa a ver com hipnose? Não tem a ver com hipnose, nem com regressão. Tá. Né? É o próprio mecanismo do inconsciente que nós temos. Porque ele grava sempre os eventos ruins mais do que as coisas boas. Você viveu coisas boas, mas você quase não lembra. Você lembra mais das coisas ruins. Então, quando nós começamos a terapia, ele vai começar a te trazer as coisas ruins que você viveu e nós vamos reprocessar ela até que você supere de uma forma correta. E aí, quando isso não te dói mais, ele começa a trazer para você e te lembrar as coisas boas para que essas fiquem marcadas em você. Raquel, e você pode deixar uma dica para a mulher ou para o homem, né, empreendedor, como ele consegue identificar, assim, não só, você já deu exemplo, né, da pessoa que não consegue falar em público e ela identificou por conta da história, né, triste
do padrasto, mas às vezes a pessoa, vamos dizer, ela é muito agressiva quando vai monitorar, vai ser um líder, na hora de repreender, é muito arrogante ou muito brava, e ela tenta se policiar e não consegue. Isso também pode ser um sinal de algum bloqueio dentro dela? Sim, sim. Nós não conseguimos controlar as nossas emoções, Sim. mas nós conseguimos gerenciá-las, administrá-las. Se a pessoa não tem o controle das suas emoções, ela tem que começar a olhar a partir da vida dela, né? Então, como que ela veio? Como é que foi a relação com os pais? Como é que ela cresceu dentro daquilo? Será que ela está repetindo ciclos, padrões, como dos pais? Será que o pai era agressivo e ela também entrou nesse contexto agressivo? Ela também... São coisas que começam a mostrar, são sinais que começam a sinalizar ali que tem alguma coisa. Então ela começa a perceber que ela está indo por um mesmo caminho que outrora ela não gostaria de estar, ou que ela veio da vida dela. Uma coisa que a gente fala que é uma inconsciente, né, o automático. Então você percebe, ela passou por uma dor e ela repete aquela dor, e quando ela percebe, já está num padrão repetitivo. Boa, eu acho que o que ela falou é importante. Quando você repete, né? É aquela situação de você estar com o filho até, né? Falar, eu nunca vou falar com meu filho do jeito que a mamãe falava comigo. Inconscientemente, você tá lá batendo, agredindo, fazendo da mesma forma, porque como ela falou, o cérebro repete, né, as atitudes que ele assistiu lá atrás. É isso ou falei demais? É isso mesmo. Tem até a questão que a gente fala que atrai, né, aquilo que você quer superar. Se eu não supero algo, o meu inconsciente ele vai fazer com que eu supere aquilo. Ele é nosso inconsciente, ele quer que a gente supere. Então ele vai atrair situações. Então, às vezes, você falou da questão da empresa, às vezes o pai quebrou uma empresa, né? E aí a pessoa passa pela mesma situação, ela se vê quebrando a empresa também. Os pais ou a situação dela foi traído quando era criança, alguém passou a perna nos seus negócios e de repente ela encontra pessoas que da mesma forma. Isso tudo não é o acaso, né? E também tem aquela situação da escassez, né? Quando o adulto, quando era criança, viu o pai e a mãe passarem muita necessidade, às vezes por quebrar uma empresa. E quando cresce, aquilo vira um bloqueio, aquele medo, às vezes, eu tenho medo de quebrar, eu tenho medo de ficar como meu pai e a minha mãe, viver aquela miséria novamente. Isso também pode tornar um bloqueio nela também. Sim, você me lembrou de um caso de uma paciente minha, Carol, que ela teve a situação, ela tinha medo do novo, né? Então ela não conseguia, ela era uma empreendedora bem capacitada, fez outras coisas para poder expandir os seus negócios, mas ela não conseguia dar continuidade, porque ela simplesmente travava nesse medo do novo. Então, quando a gente foi descobrir isso, o que acontece? Ela era uma criança que tinha o pai e a mãe dentro de casa, seu irmão, algo normal, mas o pai trouxe uma novidade, falou, olha, vamos trazer a tia para dentro de casa, e essa tia está com depressão, nós vamos cuidar dela. Uma novidade. O que era para ser bom se tornou um pesadelo. Porque o pai começou a colocar nas costas deles, das crianças, e também afetou o casamento, aquela responsabilidade. Então ela cresceu entendendo no inconsciente dela que o novo era algo negativo. Então toda vez que ela faz uma capacitação nova para lançar no mercado e expandir o seu empreendedorismo, ela se sabotava. E também acaba virando uma autocobrança, né? Porque o pai cobrava demais. Então ela começa a se cobrar. E às vezes, gente, a gente nem precisa de alguém para nos cobrar e a gente se sentir aquela palavra pressionada, né? Sob pressão. Às vezes nós mesmos, né? Acabamos nos colocando sobre uma pressão psicológica que a gente se cobra demais justamente por ter sido cobrado quando era mais novo. Gente, nós vamos deixar aqui as redes sociais da Raquel. Ela vai voltar aí para deixar mais dica para você, mulher empreendedora. Se você quiser deixar uma pergunta, deixa aqui, nós vamos encaminhar, ou até mesmo entra aí no link nas redes sociais da Raquel. Conta para ela o seu problema, ela vai te ajudar com todo carinho, não vai? Conta que você assistiu aqui no programa, a Elite, e ela vai te ajudar, vai te orientar aí, tá bom? Olha, de elite para elite. Raquel Rodrigues vai cuidar de você, do seu CPF e do seu CNPJ. E olha, gente, mulher empreendedora, homem empreendedor precisa se amar, tá, gente? Se não se amar, não tem como.
Amar a Deus sobre todas as coisas, né, Raquel? Sim. E aí, completa pra mim. Amar a Deus sobre todas as coisas e é tudo que a gente precisa fazer. É colocar Ele em primeiro lugar que tudo dá certo. É isso aí. E o teu próximo como a ti mesmo. Entende? Então precisa se amar para você conseguir amar o próximo. E não estou falando só do próximo, pessoas, né, Kel? O próximo é o seu sonho, o seu objetivo, tá? Então ter uma profissional experiente, paciente como a Raquel é importante para te mentorar de forma mais eficaz. De elite para elite até sábado que vem.